Antes de começar o vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Assim você acompanha todas as histórias e continuações. A história começa com os pássaros voando no céu perto da fronteira, na zona de caça. Rajadas de tiros eram disparadas e soldados gritavam pedindo que tomassem cuidado, pois o alvo estava vindo na direção deles. Os soldados dispararam incessantemente as armas. A quantidade de disparos foi tão grande no mesmo ponto que o impacto levantou uma fumaça acinzentada. Um dos homens levantou o cano do fuzil informando que o lança-granadas estava pronto e logo disparou o projetil. Em seguida, houve uma explosão poderosa. O comandante levantou a mão, ordenando o cessar-fogo imediato. Eles olharam com surpresa a criatura. O monstro estava deitado morto no chão, com a boca aberta, e eles se perguntaram o que era aquilo e nem sequer sabiam como chamá-lo. Outro soldado respondeu que não fazia ideia. A quantidade de tipos de monstros existente na zona de caça era gigantesca. Um dos soldados mais jovens, utilizando uma vestimenta vermelha, suspirou e passou a mão no rosto limpando o suor. Naquele momento, o comandante ordenou que todos se reagrupassem e reabastecessem a munição, pois o alvo poderia aparecer a qualquer momento, ainda mais depois da quantidade de barulhos que eles fizeram. Todos se viraram em estado de alerta ao ouvir um som alto vindo de longe. O comandante gritou que nem teve tempo de terminar de falar e o maldito já estava chegando. O soldado de jaqueta vermelha anunciou que ele estava pronto. Dois aliados se aproximaram e começaram a pegar seu equipamento, e o comandante o apressou dizendo que o inimigo estava se aproximando rapidamente. Um camarada aplicou um spray no jovem soldado para atrair a atenção dos monstros até ele. Ele começou a andar e disse ao comandante para não se preocupar, pois ele se lembrava da rota de isca. O comandante se virou e pediu ao jovem soldado que tivesse cuidado, pois precisava dele vivo. Os soldados começaram a se esconder enquanto ele continuou ali parado no mesmo lugar se alongando. Ele já tinha feito aquele papel de isca várias vezes, mas ainda não conseguia se acostumar. Em seguida, fechou os olhos. O monstro bateu a pata no chão e começou a se aproximar entre as árvores. O rapaz abriu a boca de surpresa ao ver o inimigo. Ele dobrou os joelhos, se preparando para começar a correr. O monstro começou a respirar pesadamente pelo nariz, farejando a isca. E no momento que farejou o cheiro, o rapaz começou a correr rapidamente. O sol brilhava intensamente no céu e o jovem soldado respirava com dificuldade enquanto corria loucamente da criatura. Ele corria com velocidade entre as árvores tentando impedir que o monstro, pelo seu corpo grande, o alcançasse. O soldado avistou um dos pontos da rota e saltou entre as árvores, caindo em um pequeno precipício. Ele pousou deslizando e mal teve tempo de se reposicionar, pois a criatura estava logo atrás dele arrancando todas as árvores que ficassem em seu caminho. O soldado se virou por alguns segundos para checar a sua distância da criatura e vendo que ela estava bem mais perto do que esperava, o rapaz ficou nervoso, percebendo que a distância não era suficiente. Ele começou a correr novamente em toda sua velocidade, estava quase lá no ponto que deveria atrair a criatura. Faltava apenas mais um pouco quando de repente, ele tropeçou nas raízes de uma árvore. Ele voou para frente, perdendo o equilíbrio, e caiu no chão girando algumas vezes. Mesmo sentindo dor, o rapaz logo virou para checar se o monstro estava próximo. A criatura estava a poucos metros dele e avançava em sua direção rapidamente. Ele olhou para aquela cena sem conseguir reagir. Seu único pensamento foi a conclusão de que morreria naquele dia. De repente, uma arma de longa distância disparou. A bala passou próxima do rosto do rapaz, chegando a rasgar um pouco de seu cabelo. O impacto do tiro foi tão forte que parou o monstro e o jogou um pouco para trás. O monstro caiu no chão, atordoado, e com o impacto da queda, poeira subiu e cobriu o local. O jovem soldado se virou olhando para a névoa, e pensou que os aliados deveriam ter atirado antes. Mesmo com aquele tiro poderoso, um monstro daquele não iria morrer assim. A criatura começou a levantar aos poucos, ainda zonza com o impacto que recebeu. O soldado se levantou, colocando a mão no ombro machucado com a queda. Ele estava mancando e começou a se afastar aos poucos. Ele sabia que aquele monstro era muito perigoso e estupidamente resistente. Apesar da tontura, a criatura continuava perfeitamente bem fisicamente mesmo após ser atingida por um projétil de um rifle anti-monstro, e ele, um simples soldado machucado, não tinha a menor chance de fugir. Neste instante, o grupo de caçadores chegou com equipamento pesado e escudos dando cobertura para o soldado isca se afastar em segurança. Um deles, um caçador veterano e líder do grupo,
agradeceu a cooperação e a ajuda do rapaz e disse que dali para frente, eles assumiriam e cuidariam do monstro. Outro caçador, que também segurava um escudo, franziu as sobrancelhas com desgosto e disse, com uma risada, que a isca teve sorte de ainda estar viva. Shansik, um caçador que usava uma longa espada, foi à frente e concordou que a sorte da isca parecia não ter fim. O líder do grupo se virou e disse que era difícil encontrar uma boa isca nos dias de hoje e ordenou que todos parassem de perturbar o rapaz. Shansik colocou a espada nos ombros e explicou que estava apenas brincando. O líder franziu as sobrancelhas e gritou, ordenando que todos se preparassem para a batalha. Ele ativou sua habilidade de tanque, olhar demoníaco da provocação. O monstro ergueu a cabeça e uivou alto. Bolas de fogo começaram a ir em direção ao monstro quando a maga do grupo usou a habilidade multibolas de fogo gigantes, e em seguida, uma grande explosão surgiu. A maga continuou jogando bolas de fogo sem parar na criatura, a impedindo de revidar qualquer ataque. O soldado Isca olhava aquela cena fascinado. Quando ela finalmente parou de atacar, era impossível de ver o ambiente ao redor, havia apenas fumaça, mas em meio a ela, ainda era possível ouvir a criatura. O tanque secundário disse que a maga tinha sido ótima e acertou todos os ataques. Nesse momento, subitamente o monstro correu para frente enfurecido. O tanque principal tentava deter que a criatura continuasse e se aproximasse do restante do grupo. Mesmo com suas habilidades e equipamento, ele estava com dificuldades. O monstro, enfurecido, continuava empurrando tentando abrir caminho. O líder cravou os pés no chão e finalmente parou a criatura. Ele então gritou que tinha conseguido parar o monstro por enquanto e ordenou que todos atacassem, exceto Shansik. O lanceiro partiu para cima da criatura e gritou com uma risada que finalmente era sua vez. Um clarão branco apareceu enquanto ele usava sua habilidade de lanceiro tripla estocada veloz. Fluxos brancos de mana atingiram e perfuraram o corpo do monstro. A besta ergueu a cabeça, gritando de dor. Ela agitou o rabo como se fosse um chicote pronto para acertar alguém, mas com um sorriso irônico, o tanque secundário parou e disse que estava se divertindo bastante. O soldado Isca não tirava os olhos, maravilhado, com aquela batalha. A maga havia voltado a atacar e voltou a lançar bolas de fogo. Cada impacto fazia uma grande explosão. O líder se virou e perguntou se Shansik estava preparado. O soldado Isca observou a cena, tentando entender o que estava por vir. O caçador Shansik estava segurando a espada acima do ombro juntando energia, dizendo que pensou que morreria de velhice enquanto esperava. Em seguida, pulou para cima da criatura, pronto para dar o ataque que tanto se preparou para lançar. Ele estava mirando bem no pescoço do monstro, onde a maga tinha acertado sua magia. Shansik golpeou com sua espada com velocidade sobre-humana utilizando a habilidade especial de espadachim corte relâmpago. Por um segundo, tudo ficou em silêncio e sua espada cravou no chão. No segundo seguinte, um rastro de explosões e um enorme barulho aconteceu. O soldado Isca ficou chocado ao ver que aquele monstro resistente que estava completamente bem mesmo após um disparo de um rifle anti-monstros havia sido eliminado em um instante pela equipe de caçadores. Todos estavam tranquilos, como se não fosse nada demais matar um monstro forte daqueles. O rapaz se sentou ao lado de uma árvore ainda um pouco surpreso e fechou os olhos ficando feliz por terem finalmente terminado. Ele tocou o ombro e pensou que tudo nele doía. Os caçadores estavam animados. Shansik piscou o olho e elogiou seu companheiro dizendo que ele tinha feito um bom trabalho na defesa do monstro. Seu camarada respondeu com um sorriso que Shansik também havia feito um bom trabalho. O soldado Isca observava a equipe de longe, vendo o líder da equipe agradecendo a todos pelo empenho e pelo bom trabalho. Ele semicerrou os olhos e pensou que já estava cansado de saber que o agradecimento pelo empenho nunca seria dirigido a ele. Sorriu de lado e pensou que eles eram despertados, enquanto ele era apenas uma pessoa normal. O tanque secundário se aproximou dele, levantou a mão e perguntou se ele não queria receber o pagamento pelo trabalho. Ele queria saber até quando a isca iria ficar ali relaxando desse jeito e apenas olhando. Shansik se intrometeu mandando deixar a isca em paz. A maga cruzou os braços e concordou dizendo que ser a isca de monstros não era uma tarefa fácil. O tanque se virou e retrucou perguntando sobre o que eles estavam falando. A isca só tinha que fazer o seu trabalho. O líder do grupo mandou que ele parasse e deixasse o rapaz em paz. Havia outros trabalhadores e já estavam fazendo a limpeza e retirada do monstro. O tanque rangeu os dentes insatisfeito. Ele se virou e disse que a isca tinha muita sorte,
e que teria o demitido na hora se não fosse pelos aliados. O soldado ficou imóvel em silêncio, ele não tinha o que falar, era apenas um humano comum e alguns despertados os viam apenas como seres inferiores. Gotas de suor apareceram em seu rosto, e ele pensou que não era fácil ganhar dinheiro naqueles dias, então não podia responder nada. Já estava no fim da tarde e o monstro já havia sido retirado da área de caça. O líder do grupo colocou um envelope com o pagamento sobre a mesa. O rapaz olhou e contou as notas verificando se estavam todas ali. O líder disse que o rapaz havia feito um bom trabalho e que não deveria dar atenção às palavras de Yooshan, o tanque secundário. O rapaz respondeu que não se importava, então ele não precisava se preocupar. O líder disse que se aquele era o caso, então estava ótimo e o problema resolvido. Mas apesar disso, o jeito que Yooshan falava com o rapaz já estava começando a irritá-lo. Ele era indisciplinado e se permitia ir longe demais. O rapaz agradeceu e se despediu do líder do grupo. O homem disse para ele se cuidar, pois esperava vê-lo em uma semana. 10 anos atrás, vários desastres começaram a ocorrer pelo mundo e de repente, uma fissura se formou no espaço e hordas de monstros saíram por ela. Em conjunto com os monstros, pessoas que despertaram suas habilidades emergiram e começaram a caçar os monstros e defender a população. As pessoas ganhavam habilidades independentemente da etnia, idade e gênero. Portanto, até mesmo pessoas idiotas como Yooshan despertavam uma habilidade. Yooshan estava do lado de Shang-Tsik dizendo como a isca era idiota sonhando com algo impossível como se tornar um músico no mundo atual. Shang-Tsik tentou amenizar, dizendo que pelo menos o rapaz tinha terminado a faculdade, mas Yooshan logo cortou dizendo que isso não importava mais nada. Tudo hoje em dia girava em torno de ter ou não habilidades. Kim Yooshan tinha 20 anos e era o típico delinquente sem rumo, mas após despertar uns meses antes, sua vida mudou e agora ele estava tentando ganhar fama. Os dois homens continuavam falando asneiras enquanto o rapaz seguia pela estrada tentando ignorar o que eles falavam, mas ele sabia que era exatamente como eles estavam falando. Seu sonho era se tornar músico e por isso ele estudou música, aprendeu a compor e a tocar instrumentos. Ele se graduou em uma boa faculdade e foi um pouco ativo em bandas indie para melhorar seu portfólio em audições. Contudo, como resultado, seu eu de 28 anos de idade agora estava naquela situação de ter que correr perigo para sobreviver. Ele ganhava cerca de 1,5 milhão de wons como pagamento cada vez que servia de isca e era obrigado a fazer isso 4 vezes no mês para conseguir pagar suas contas. Seu corpo estava coberto de hematomas de correr e cair como aconteceu mais cedo e se ele quebrasse algum osso, teria que ficar sem trabalhar por no mínimo um mês inteiro. E se ele morresse, tudo acabaria. Aquele era um trabalho desgastante, mas para ele não havia outra escolha. Um misterioso estado de inconsciência havia começado a aparecer no mundo. Esse era um dos sintomas que apareceram em várias pessoas ao redor do mundo após a abertura da fenda. Esse problema levava a pessoa a um estado de inconsciência por um fator desconhecido e a chance de acordar era quase de zero. A pessoa permanecia tecnicamente viva, mas as chances de recuperação eram quase nulas. Ele tentava manter um sorriso sempre que ia visitar sua mãe, uma maneira de tentar aliviar toda aquela dor que sentia já que sua mãe pegou essa doença um ano antes. E era por causa da mãe que ele tinha que fazer um trabalho tão perigoso, mesmo correndo risco de vida. O dinheiro e a falta dele não o fariam desistir da própria mãe. Ele tinha certeza de que algum dia sua mãe iria acordar e voltar para ele. E aí, o que achou da história? Deixa nos comentários suas dicas ou qual obra você quer que eu traga. Quem sabe a próxima escolha não é a sua.